olha, na última segunda-feira, o presidente Lula sancionou o projeto de lei que proíbe o uso de celulares nas escolas. A partir de agora, os alunos só podem usar o celular ou um computador sob a orientação dos professores para a execução de atividades pedagógicas. O objetivo principal é diminuir problemas recorrentes, como falta de atenção, concentração e até a sociabilidade por parte dos estudantes. O fato é que o uso das telas pode causar vários danos à saúde e desenvolvimento de crianças e adolescentes. Assunto para a gente entender melhor agora no Papo de Quinta. Aqui no estúdio eu recebo a psicóloga Aline Arruda para a gente conversar sobre esse assunto. Bom dia, Aline, seja bem-vinda. Bom dia, Bruna, bom dia a todos. Vamos então, para o nosso papo ficar mais completo, mais especial, eu quero a sua participação. Você pode mandar sua mensagem, sua dúvida para o WhatsApp do Mulher Demais, é o 991050400. Assim você consegue compartilhar a sua interação e em tempo real a nossa produção já traz para cá e a gente compartilha também ao vivo com a nossa especialista, tá? E eu já quero começar com um dado importante. Uma pesquisa nacional divulgada pelo IBGE aponta que no Brasil 85% das crianças têm acesso à internet e mais da metade já tem um celular próprio. Mais de 90% dos brasileiros de 10 a 13 anos usam a rede diariamente. Aí eu já quero saber, Aline, por que essas redes sociais, por que o celular, de uma forma geral, as telas, elas são tão atraentes, para essa parcela da população que parece que tem um celular, um smartphone cada vez mais cedo, Explica pra gente. Então, a internet é uma realidade, ela existe e ela faz parte. Mas veja, se seduz até adultos, os aplicativos, os programas, eles são feitos, eles são estudados, eles são pensados para manter cada vez mais uma pessoa conectada. Sim. Agora imagine que uma criança que não tem noção de limite, um adolescente que também não tem, ele não sabe dizer assim, está na hora de parar. Porque muitas vezes a gente vê adultos também que acabam perdendo compromissos, acabam se atrasando, porque ficou mais tempo nas telas. Verdade. Então, cada vez mais isso está acontecendo. E essa situação agora de passar a proibir os celulares é extremamente importante, porque qual foi um dos maiores problemas que nós tivemos na pandemia? Exatamente a dificuldade de socialização das crianças. E aí as crianças voltam a estar em convívio com outras crianças, mas a gente vê situações, por exemplo, na hora do intervalo, de estar dois amiguinhos juntos, cada um com o celular. E a gente viu uma escola no Rio que proibiu e eles começaram a observar e elas protestaram, acharam ruim, mas depois começaram a ter que interagir. E aí passaram a brincar, passaram a conversar, passaram a fazer atividades que deveriam estar fazendo mesmo. Exercitando até a própria criatividade, Isso. Eu vi até algumas pessoas dizendo, tá, mas o que é que eles vão fazer então se não tem o celular em mãos? Vão ter que se virar, E aprender. Pelo menos a gente estava conversando ontem na redação e eu dizendo, na minha época de escola, inclusive de universidade, a gente não tinha acesso tão fácil assim à internet. Exato. Tinha que se virar, inclusive com o próprio tédio, não é não, Aline? Então tem que fazer, Imagine se um pai e uma mãe vai deixar a criança passar a tarde inteira comendo chocolate, a tarde inteira comendo salgadinho, coxinha, aqueles salgadinhos amarelos. Se vai deixar, ele não vai deixar. Por quê? Porque faz mal. Então, a ideia é, tudo em excesso faz mal. Se a criança não pode passar a tarde comendo biscoito recheado, chocolate, salgadinho, ela não deve passar a tarde inteira também com o uso de telas. Exatamente. A gente até colocou aqui, vai colocar para vocês uma tela mostrando quais são os principais prejuízos que o excesso de telas, ou seja, tablets, smartphones, até o próprio computador, pode provocar nas crianças, tá? Então, efeitos negativos do uso de telas, dificuldades no sono, a gente traz aí para o contexto escolar também, queda no rendimento escolar, impactos na saúde ocular, diminuição das habilidades sociais, dores de cabeça, ansiedade e até depressão, sedentarismo e obesidade e ainda transtornos de imagem.
Esses são só alguns, né, Aline? Porque existe uma imensidão de efeitos negativos. Esses são os principais e pode acontecer em qualquer idade, então, né? Sim, exatamente. Né? Se a gente substituir ali os problemas escolares com problemas no trabalho, Exato. pode acontecer com qualquer idade. Nós temos visto crianças cada vez mais cedo usando óculos, crianças com problemas na coluna, pela posição que fica muito tempo, às vezes está deitado, fica naquela posição. Isso são problemas do desenvolvimento físico, mas aí apontou também problemas no neurodesenvolvimento, que é essa questão da atenção, da cognição, o próprio processo quando você fala, o tédio, mas, eu estou cansado de não fazer nada, né? A expressão que as crianças usam, mas isso acaba estimulando a criatividade. Então, deixa eu ver com os recursos que eu tenho, o que eu posso fazer. E criar brincadeiras, o próprio movimento da brincadeira. Imagine um garoto que está jogando um game de futebol, ele está só olhando ali, o estímulo está todo ali. Diferente de se ele estivesse jogando futebol em um campo, que ele teria que prestar atenção nos adversários, nos parceiros, na distância que ele vai chutar, a velocidade que ele vai ter que exercer, como ele vai mirar, a força que ele vai colocar. Então, todos esses estímulos, eles não vão acontecer se ele está jogando. Ele está tendo uma descarga de adrenalina por causa ali do jogo, mas ele não está colocando de fato para fora essa adrenalina. Então, imagine a quantidade de problemas que tem, que se fosse listar aí, nossa, a gente passaria aqui amanhã conversando sobre. Exatamente. Agora, eu acho que um desafio para os pais, mães responsáveis, é deixar essas telas longe das crianças. Realmente tirar é praticamente impossível, mas existe um tempo limite ou uma idade, a partir daquela idade que é possível, né, ofertar essas telas. O que é o ideal, Aline? O ideal que a Organização Mundial de Pediatria aconselha 0 a 2 anos não ter telas. Por quê? De jeito ela nenhum, está numa né? fase ali que Piaget chama de sensório motor, ela está descobrindo todo mundo ao redor dela. Então ela tem muita coisa para explorar, para começar a interagir socialmente, o mundo, o corpo. Então ela está ali num processo que ela não precisaria fazer uso de telas. Dos 2 aos 5 anos, 1 hora de tela longe do horário da alimentação, não é fazer a refeição, tá ali comendo, porque ela está também nesse processo motor, né, psicomotor. Então, sem ser no horário de alimentação, dos 5 aos 10, 1 hora e meia, 2 horas no máximo, parceladas. Né? Um adolescente precisaria no máximo de 2 horas e a gente sabe que hoje não é a realidade. Qual foi um dos maiores vilões hoje do estudo do Enem? Exatamente a questão dos adolescentes não conseguirem desapegar do celular para poder estudar. Né? Então, a gente vê que hoje está cada vez mais difícil quando você fala, tem que pegar um livro, ou mesmo que seja a própria tela para estudar, quando ele pode estar jogando, vendo vídeos, fazendo outras coisas, então isso tem dificultado. É uma substituição praticamente, né? Dentro Exato. da rotina, que inclusive é uma rotina também puxada para as crianças, para os adolescentes que precisam estudar, enfim, fazer outras atividades. Então tem que equilibrar isso aí mesmo. Agora, a partir de quando é considerado um vício mesmo, Aline? Até para os pais que estão acompanhando a gente prestarem atenção. Poxa, talvez já seja um sinal de alerta. Em que momento isso a gente pode perceber também? Olha, ela está fazendo uso excessivo de telas e ela começa a não querer fazer outras coisas porque está com a tela. Ou ela fica extremamente ansiosa ou agitada. Se essas telas são retiradas, a criança começa a chorar, começa a espernear. Já tem até vídeos, né, que mostram quando um celular, por exemplo, é retirado de uma criança e ela chora, esperneia. Então, ela não consegue mais fazer o que ela faria ou ela fica visivelmente, né, agitada, ansiosa. O sono foi um dos pontos aí apontados, né, o sono fica agitado, isso é um sinal de alerta. Um outro ponto extremamente importante que também foi apontado aí é a questão da ansiedade e da depressão. Sim. Elas veem um mundo mágico ali, todo mundo, né, até os adultos, veem um mundo mágico ali e se seduz com aquilo, fica seduzido com aquilo e aí quando volta para aquela realidade, aspas, parada, né, ali na percepção dela, sem atrativos, que não é como está acontecendo ali na tela, ela vai deprimindo. Ou quanto mais tempo ela vai passando, ela vai ficando mais ansiosa de precisar fazer uso da tela. A gente vai continuar falando sobre esse assunto já no próximo bloco, inclusive com a interação de vocês, tá? Com a participação de vocês. Vai mandando aí sua mensagem, sua dúvida para o WhatsApp do Mulher Demais. Nossa produção já está filtrando tudo para trazer aqui já no próximo bloco, no 991050400, 991050400, QR Code aqui no cantinho da tela para facilitar tudo aí para você também. Volto já, tá, Aline? Alerta importantíssimo.